Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Irmãos, mais uma vez aqui para trazer um conteúdo novo das Escrituras para vocês, tá? A paz a todos, que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, por você ter entrado aqui nesse vídeo, amém? Irmãos, eu me chamo Gustavo Pacheco, né? Sou o dono do canal Escritura Provada. E, irmãos, mais uma vez aqui eu estou para, como eu disse antes, trazer o conhecimento novo das Escrituras, tá? Mais uma revelação que o Senhor Deus me deu, dessa vez de imediato. Eu estava estudando, eu acompanhei o vídeo de um irmão aí no YouTube e decidi analisar uns textos, né? E obtive acréscimos sobre alguns assuntos que eu quero estar passando para vocês aqui neste momento. Amém, irmãos? Então já peço para você compartilhar esse vídeo. Se possível, deixe o like e, se possível, se inscrevam no canal. Amém, irmãos? Eu quero passar esse conteúdo para vocês o mais rápido possível e o mais breve possível também, tá bom? O tema do nosso estudo, irmãos, hoje vai ser a respeito do pai e a respeito do filho, tá? Sobre o pai e o filho. Nós sabemos que o pai, ele é Elohim. O filho também é Elohim, tá? E eu quero passar o meu ponto de vista a respeito desses dois seres divinos, tá? Que é o Pai e o Filho, o nosso Senhor Jesus e o Deus Todo-Poderoso, né? Então, irmãos, eu vou ler com vocês dois textos, tá? Dois textos que se encontram em João 17 e em outro texto que também se encontra em Provérbios 8, que eu vou estar falando a respeito do Pai e do Filho. Eu poderia estar usando outros textos, como, por exemplo, Colossenses 2 nesse estudo. Eu poderia estar usando, por exemplo, Efésios 2 também. Eu poderia estar usando nesse estudo, mas eu decidi usar João 17 e Provérbios 18 para vocês entenderem a grandeza da revelação. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer no estudo, nessa troca de imagens, é a leitura e, logo após a leitura, uma explicação breve sobre o assunto. Amém, irmãos? Um vídeo de mais ou menos 20 a 30 minutos, tá? Acredito eu. Eu peço que você tenha paciência. Eu espero que você tenha humildade. Eu espero que você não me julgue pelo que eu falo. E antes de você julgar, meu querido irmão, eu te peço, por favor, leia os textos e acompanhe junto comigo, tá? Eu peço com humildade isso para você. E Deus abençoe sua vida por ter entrado nesse vídeo, tá, meu querido irmão? Vamos passar para as leituras, tá? João 17 primeiro. Então estamos aqui, irmãos, vamos ler o capítulo 17 de João, começando pelo versículo 1, tá, irmãos? Na oração de Jesus pelos seus discípulos, tá? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse ao Pai: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, vamos ler devagar, tá? Para os irmãos entenderem o contexto. Começando pelo versículo 1. Depois do disse: Pai, é chegada a hora, glorifica ao teu Filho. Jesus está pedindo para Deus para que glorificasse, né? Para que o glorificasse. Porque era chegada a hora, né? De se cumprir as festas.
e para que o Filho glorificasse a Deus. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos que lhe deste, percebam essa expressão aqui. A todos que lhe deste. Muitas pessoas no mundo hoje ensinam uma coisa que, por certa visão minha, que eu não concordo, mas todos têm a oportunidade e todos também têm a chance de se arrepender. Acreditando nisso, eu acredito que eu posso dizer isso para os irmãos. Muitas pessoas dizem que Jesus veio para o mundo, mas eu desminto isso. Sabe por quê? Pela minha visão, Cristo veio para aqueles que eram seus, para o seu povo. Porque a gente vai ler mais para frente uma expressão muito importante que eu não vou falar agora, tudo bem? Porque Cristo veio para aqueles que Deus lhes deu, né? Deus deu a Jesus homens para que ele pudesse ensinar. Entende, irmãos? Versículo 3. E a vida eterna é essa: a todos que escutam isso e a todos que ensinam dessa maneira e que creem dessa maneira. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que conheçam a Deus e que conheçam a Cristo. E eu te glorifique na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então perceba que Cristo fala assim: e eu te glorifiquei na terra. Então perceba que Cristo fez tudo para o Pai, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então perceba que Deus, ele deu uma missão para Cristo nessa terra, e Cristo tinha noção dessa missão e sabia o que tinha que fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai. Deus pedindo a glorificação. Contigo mesmo, com a glória que eu tive de junto de ti, antes que houvesse mundo. Então olha só. Então perceba que Cristo, antes que houvesse mundo, antes que houvessem terras, antes que houvessem animais, Cristo estava. Entende? Cristo, ele é o primogênito de toda a criação. Sabe por quê? Porque a gente vai entender agora. Vamos para o nosso segundo texto e logo depois a gente vai voltar para cá para a gente terminar o capítulo, tá, irmãos? Irmãos, agora vamos abrir em Provérbios capítulo 8, a partir do verso 22, que vocês vão entender a citagem, né, se existe essa palavra, a citação de Jesus, da onde Jesus tirou para falar isso e da onde ele estudou para poder ensinar isso, tá? Se encontra nesse capítulo, um dos capítulos. Porque são muitos capítulos, irmãos, que falam sobre isso. Mas vamos ler este. O Senhor me possuía no início da sua obra. Já ligou com aquilo que a gente leu no versículo 5 de João 17. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas, antes da criação dos céus e antes da criação da terra, tá? Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. O contexto de Provérbios 8 está falando sobre a sabedoria, mas Cristo é a sabedoria. Por isso a gente pode citar Cristo aqui, tudo bem? Desde a eternidade foi estabelecida.
desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haveres abismos, eu nasci, e ainda antes de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outreiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra. Olha só. Ainda não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Cristo estava quando Deus criou os céus. Cristo estava quando ele preparava os céus. A criação de Cristo foi durante, acredito até antes da criação dos céus, porque perceba a citagem que vai aparecer em João 17. Pois eu sou o primogênito de toda a criação. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro e último. A gente pode comprovar isso lendo Apocalipse 3. Laodiceia. Quando vai falar de Laodiceia, que é a igreja de Laodiceia. A fiel testemunha verdadeira que estava desde o princípio da criação. Entende, irmãos? Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, aí estava eu. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites. Quando compunhava os fundamentos da terra. Então eu estava com ele. Cristo estava nesse momento com o Pai. Foi nesse momento que ele nasceu. E eu era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Olha só. Deus se regozijava no mundo habitável de Deus e nas delícias de Deus. Agora, pois, filhos, ouve-me. Felizes, pois, porque serão os que guardam os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando de dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor seu Deus. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então perceba, irmãos, que Cristo estava desde o momento da criação dos céus. Cristo, ele é o primogênito de toda a criação. Acredito que até nas criações do céu ele estava. Porque, perceba, eu nasci quando Deus preparava os céus. Amém? Agora eu quero falar uma coisa para os irmãos. Então, irmãos, daqui em diante a gente vai perceber um contexto mais elevado da profecia, da revelação do Senhor. Esse contexto, ele vai fazer sua mente estupefar. Talvez você não vai entender o que eu vou falar, mas mesmo assim tente entender, tá, meu querido irmão? São coisas difíceis, de alta revelação e que somente aquelas pessoas que têm a mente aberta no Senhor vão entender, tá? Vocês já percebem que eu falei sobre a criação de Cristo, que eu falei sobre a criação de Cristo. A criação de Cristo que se consistia na criação dos céus. Cristo estava e nasceu sobre a criação dos céus. Entende, irmãos? E daqui para frente a gente vai ver que Cristo, ele... Irmãos, eu pausei o vídeo, mas se vocês notarem ruídos, vozes, infelizmente eu não tenho outro lugar para gravar e eu vou ter que gravar aqui e
Perdão, tá, irmãos? Vai ter que... Vocês vão ouvir ruídos e... São coisas normais e acontece. Eu peço perdão pros irmãos, tá? Irmãos, a partir de agora eu quero ensinar outra coisa para vocês que não entendem e não sabem também o que significa isso. Irmãos, eu vou ensinar para vocês hoje a respeito da unidade em Cristo, tá? Foi um dos primeiros temas que eu aprendi da Bíblia. Foi uma coisa que eu sempre concordei. Não é mentira. Jamais será mentira porque é bíblico, tá? Isso é bíblico que o próprio Senhor Jesus falou. E a Escritura não pode falhar. Amém, meu querido irmão? Então, eu quero ensinar para vocês agora nesse momento o que significa a unidade em Cristo. Eu aprendi isso até numa igreja que eu congregava, né, antigamente, quando eu era criança. Na escola dominical eles me ensinaram a respeito da unidade uma vez, né? E não é à toa que teve uma prova, né, falando sobre essas coisas e eu acabei tirando 10, né? Que eu consegui responder todas as perguntas com clareza e com exatidão, porque eu consegui compreender completamente o que o Senhor Jesus quer me passar naquele momento. Então, irmãos, a unidade em Cristo é algo muito, muito complexo também. Mas existe a sua base que é fácil de se entender, entendem? E eu quero fazer esse vídeo do Pai e do Filho dando uma antecipação, um pontapé para os estudos futuros sobre a unidade em Cristo, tá? A unidade em Cristo não é somente as duas casas de Israel, mas sim engloba as 12 tribos. Então por que em Apocalipse fala dos 144.000 e as 12 tribos de Israel? Por quê? Porque também Deus ele não usou somente a Efraim e a Judá fazendo 144.000. Ele poderia fazer isso. Mas ele não fez por quê, irmãos? Porque Cristo queria montar um contexto de profecia englobando todos os homens da terra. Entendem? Todos os homens da terra que são deles, irmãos, tá? E a gente vai entender também aqui o contexto básico da unidade. Irmãos, eu já quero falar aqui de primeira mão que a unidade em Cristo significa a comunhão, tá? É a comunhão, a nossa humildade perante os irmãos, o nosso temor a Deus, o que nós praticamos perante a vida dos nossos irmãos que são testemunhas de Cristo. É como eu falei, talvez você não entenda o que eu vou falar, mas estude a palavra que você vai entender assim, ó. Você vai entender muito facilmente o que eu estou falando. Isso é oculto para aqueles que não estão no canal, não estão assistindo os estudos. Você caiu aqui de paraquedas? Entre aqui no canal, se inscreva, assista aos canais recomendados na descrição, que todos nós, o grupo de youtubers, estamos ensinando as pessoas do modo correto de se ensinar a palavra, tudo bem? E eu já quero também falar outra coisa aqui, irmãos, vamos deixar isso de lado. A unidade em Cristo, ela também se baseia em amor ao próximo. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre julgamento. Eu vou dar um testemunho de mim a partir de agora. Eu antigamente gostava muito de ficar julgando as pessoas pela aparência, julgando pela capa. Irmãos, nós não podemos julgar pela capa o nosso irmão. Por que nós não podemos jogar a capa ao nosso irmão? Porque isso não é um princípio bíblico e isso não provém de Deus. Nos provérbios a gente percebe várias vezes o Senhor Deus falando, pelo espírito de sabedoria e de profecia de Cristo, que, por intermédio de Salomão, claro, ele foi a ferramenta, que a soberba, o engrandecimento, o ego, transforma um homem em um homem arrogante e um homem que se esquece e não obtém mais revelações das Escrituras. Sabe por quê? Porque ele ficou arrogante, ficou soberbo e quer a profecia tudo para ele. Sabe o que essa pessoa faz até? É capaz de fazer, irmãos? Eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Ela é capaz de falar que a profecia é dela, não é de mais ninguém. Esses aí, irmãos, a gente tem que orar muito, porque às vezes são irmãos da nossa casa, entende? Irmãos da nossa casa, digo, da nossa comunhão, e que está começando a se ir para outras doutrinas ou para outros ensinos que não provêm da palavra, tá? Então, por isso que eu peço para os irmãos, se um irmão está falando sobre trindade e outro irmão está
explicando sobre bitarianismo, o mais correto de nós fazermos, irmãos, é estudarmos a palavra e não julgarmos, mas sim, como o próprio Senhor Jesus falou, proveides do que é bom, examinai tudo e retenha o que é bom. Vamos fazer isso, irmãos. Não é pecado, não é uma transgressão de lei, não é nada disso. É simples, é fácil, é eficaz. É a gente estudar, assistir estudos e com o nosso espírito distinguirmos se é bom ou se é mal. Entendem? O que é certo e o que é errado. Por isso não podemos julgar, porque o julgamento cria uma má impressão e até pode afetar a moral de algum irmão por sua causa. Entende? Então, irmãos, eu gostaria de falar um pouco a respeito da unidade em Cristo. Que nós não fomos feitos para sermos sozinhos, mas fomos feitos para vivermos em harmonia. Entendem? É impossível um cristão hoje viver sem harmonia com Cristo e com uma comunidade de cristãos. Eu falo isso porque eu vivia dessa maneira e tropecei várias vezes. Eu não consegui ficar uma vez de pé somente, sozinho eu e a Escritura. Mas não, a gente tem que viver em comunhão, em conversa, em debates, em estudos da palavra para Cristo, tá? Pessoas sempre vão ter, pessoas com pensamentos diferentes sempre vão ter. Mas o que nós devemos fazer, a gente deve ser vigilante e guardarmos as nossas portas para o inimigo não entrar e arrombar as nossas portas. Amém, irmãos? Então agora a gente vai voltar para João 17, para a gente encerrar esse vídeo e para você, meu querido irmão, entender de fato, entender com dinâmica e entender com sabedoria aquilo que Deus quer passar para você aqui hoje, tá? Irmãos, continuando a leitura. E agora, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, olha só. Antes que houvesse mundo. Glorifica-me contigo mesmo, ó Pai, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste, olha só. Lembra que eu falei antes sobre isso? Que Deus não veio para os homens ímpios desse mundo, mas veio para aqueles que me deste? Eram teus. Tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens me dado, provém de ti. Provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam-as, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo, na oração que Cristo estava fazendo. Não rogo pelo mundo, olha só. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as coisas são minhas, e nele sou glorificado. O Filho é glorificado pelo Pai. Já não estou no mundo, mas eles continuaram no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, para dar o testemunho. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, irmãos, aqui é um versículo chave, tá? Já eu não estou no mundo. Deus, ele vai para o Pai. Mas eles continuam no mundo. Quem? Nós. As pessoas do tempo de Jesus. Os santos eleitos. Ao passo que vou para junto de ti para dar o testemunho. Pai Santo, guarda-os em teu nome,
que me destes, para que sejam um, assim como nós. Então, o que significa isso, irmãos? Significa que nós, os santos eleitos de Deus, seremos um com o Pai. E nós estaremos com o Pai, e nós seremos um com o Pai. O Pai será a cabeça, junto com Cristo, que é submisso ao Pai, e nós três formaremos um só corpo, entendem? Isso não é trindade, isso não é nada disso. Isso é bíblico. Hoje existe o Pai e o Filho. No milênio vai existir o Pai, o Filho e a Igreja. E na eternidade vai existir um só corpo. Amém, irmãos? Todos seremos um só com o Pai. As pessoas se confundem nas coisas bíblicas e nas passagens bíblicas. E é por isso que não entendem e não compreendem com clareza aquilo que Deus propôs e Deus está ensinando através da sua escritura que não falha. Tá? Quando estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Cristo, ele deu o seu testemunho para o mundo. Mas Cristo, ele não veio para o mundo. Cristo veio para aqueles que eram seus. E aqueles que eram seus serviram a Deus e glorificaram o nome do Senhor. E nenhum deles se perderam. E ele deu o seu testemunho para o mundo para que o mundo soubesse e não tivesse desculpa no trono branco de Deus a respeito das coisas que Deus ensinou. Para eles não terem desculpa e não inventarem coisas no trono branco que não tivessem providência de Deus. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Então perceba que só se cumpriu aquilo que eu estava falando. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo, as pessoas, os ímpios, os odiaram, porque eles não são do mundo. Os cristãos, os servos de Deus, como também eu não sou, Cristo. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Perceba, Cristo fala, não peço que os tires do mundo. Deus não está pedindo para que tirassem os santos deles do mundo e que fossem arrebatados naquele momento junto conosco. Mas ele disse para guardar-vos do mal. E eles não são do mundo. Olha só Deus afirmando que nós não somos do mundo. Como também não sou, né? Eles não são do mundo. Os santos eleitos e os agraciados de Deus. Como Cristo também não é. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua justiça é eterna e na tua lei é a própria verdade. Salmo 119, tá? Então perceba que a santificação ela só vem por intermédio da palavra de Deus, tá? Mas por nada. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles, eu santifico a mim mesmo. Então perceba que Deus se santifica para que aqueles também sejam santificados na verdade. Tá? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Esse aqui é o texto-chave do estudo, irmãos.
a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então perceba, irmãos, que a fim de que todos sejam um. Todos sejam um aonde, Gustavo? Quando? Em qual momento? Na eternidade. Como és tu, Pai, o Deus Todo-Poderoso, em mim, e eu em ti, Cristo e Deus. E também sejam eles em nós. Aqui forma a Trindade. Mas a Trindade só se concretiza na eternidade e no milênio, tá? No milênio em partes e na eternidade por completo. Por completo na eternidade. Pai, Filho, Igreja. Pai, Filho, Igreja. O corpo de toda a vida e de toda a existência. Tudo se baseia nessas três palavras. Pai, Filho e Igreja. Porque este é o corpo e a vida e tudo que há existe por essas três palavras. Agora vamos ler um texto que está aqui? Vamos ler os três, tá, irmãos? Os dois aqui. João 10, versículo 38. Mas se faço e não me crerdes, crerdes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Não crês que estou com o Pai? João 14, versículo 10. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, os que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então perceba que esses três capítulos, sendo esse que a gente leu aqui em cima, faz ligação com esse texto? No versículo 21? Então perceba, irmãos, isso é bíblico, isso não é mentira. Tá, irmãos? Que vai haver uma trindade na eternidade, mas no momento existe o Pai e o Filho. Beleza, a igreja, ela também faz parte, mas no momento ela não faz parte porque estamos sem corpos glorificados. Ou a gente já teve expiação de pecados? Uma pergunta para você, tá, meu querido irmão? A gente já teve corpos glorificados? Mas para encerrar, irmãos, eu lhes tenho transmitido a glória. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Então perceba que o Deus e o Pai são um. Um em espírito, um em espírito. Mas eles são diferentes. O Pai é o Pai e Cristo é Cristo. E eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim. Percebe que vai ter uma escada. Irmãos, vamos prestar atenção agora. Eu neles e tu em mim. Percebe que se criou uma escada? Deus no topo, Cristo um degrau abaixo e nós em outro degrau. É assim que procede com a palavra de Deus. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade que eu falei antes, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então perceba que tudo estava planejado por Deus, nada é fora do lugar. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Porque Cristo amou a igreja antes da criação, da forma carnal dele. É isso que a gente vai estudar em próximos estudos, tá, irmãos?
Mas perceba, porque me amaste antes da fundação do mundo. Deus amou Cristo antes da fundação do mundo. Amém? Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei o conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Que texto tremendo, irmãos! Eu vou voltar para minha tela para explicar isso melhor para vocês. Então, irmãos, vocês perceberam que essa unidade que eu citei no vídeo, o Pai, o Filho, a Igreja, elas são uma unidade que não pode ser desfeita, porque essa é a unidade profética, porque Deus ele montou tudo isso antes da criação. Ele já estava planejando tudo isso antes da criação. Ele estava também, irmãos, de uma certa forma, modelando as coisas do jeito que ele queria. Entendem? Então perceba que Cristo ele se tornou o Redentor, o protetor, ele se tornou o Deus dos homens a partir do momento que ele se tornou em carne e ressuscitou depois da morte e teve corpo glorificado. E é por isso que a gente leu lá no texto que Cristo pediu a glorificação ao Pai, porque sem a glorificação do Pai ninguém ia crer, entendem? E no final a gente percebeu que Cristo ele estava montando uma escada de todos os homens da terra, começando do Pai, do Filho e da Igreja. Porque essa é a verdade. O Pai, o Filho e a Igreja. Uma escada correta, do maior ao menor. É como uma imagem, né, que a gente vê de Deus nos tronos celestiais, os homens na terra, e Cristo sendo intercessor dos homens. Sendo intercessor dos homens, de Deus à terra. Cristo é isso. Cristo, ele veio, o propósito de Cristo, a criação de Cristo foi para isso. Para espalhar as verdades do reino e espalhar as boas novas do reino. Como também para espalhar a justiça, para espalhar o amor, para espalhar também a compreensão e os significados da lei e das profecias para o povo, das coisas que iriam de vir. Entendem? Então se baseia em tudo isso. A Escritura, ela não dá ponto sem nó. Ela é perfeita, ela é, de certa forma, totalmente para trazer conhecimento e sabedoria. Entende? Por isso que em Provérbios hoje a gente viu que a sabedoria habita com a prudência. Entende? Porque a sabedoria é Cristo e Cristo é a prudência e sendo a prudência é junto com o Pai. Entende, irmãos? Então era este o estudo. Eu não consegui falar algumas coisas a mais. Deixa eu até falar mais uma coisa, tá, irmãos? A unidade em Cristo é isso. Essa trindade, entendem? Mas a trindade só vai se concretizar na eternidade. No milênio vai se concretizar parcialmente. Entendem? No momento existe o Pai e o Filho. Só isso. Só isso, irmãos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do estudo. Eu espero que vocês tenham sido edificados. Eu espero que vocês possam ter entendido o que eu falei aqui no estudo. Eu vou fazer muito mais estudos. Eu vou fazer muitos mais lives. Eu vou fazer muito mais para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos, vocês me ajudam demais. Eu gostaria de agradecer a alguns irmãos antes de encerrar esse estudo, como o irmão Márcio Eleutério, o irmão Magno, o irmão Marcos. Eu gostaria de agradecer também ao irmão Luiz do canal Reino Eterno, ao irmão Israel do canal Reino de Deus. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que são meus amigos, que gastam um tempo comigo para me ensinar e gastam tempo para Deus,
para ensinar esse povo que precisa da palavra. É isso que nós precisamos, irmãos, na nossa vida. Nós precisamos ensinar, aprender e ensinar. Ensinar para a gente poder anunciar, tocar a trombeta para as coisas do reino que está aí por vir. Tudo bem? Já estamos a caminho do fim. E a caminho do fim nós precisamos anunciar. Nós precisamos tocar trombetas para o Senhor. Nós precisamos falar sobre as coisas de Deus para os irmãos. Porque é chegada a hora que o Filho de Deus voltará e voltará com a sua taça de ira para exterminar as nações ímpias. Tá, irmãos? Era este estudo. Agradeço a todos que assistiram. Deus abençoe. Entre na descrição e assista aos canais recomendados. E que Deus abençoe sua vida. Amém, meu querido irmão? Fica na paz.